Que alegria poder recebê-los em nossa igreja mais uma vez hoje à noite, nesse que é o nosso último culto de jovens de 2023. Até aqui tem nos ajudado, Senhor, foi um tempo precioso, onde nós crescemos em graça, em conhecimento, caminhamos com base na palavra do nosso Deus e vivemos experiências extraordinárias com o Senhor. Com esse culto nós nos despedimos das experiências que estamos vivendo com os jovens em 2023, ao tempo em que rogamos o favor do Senhor para que em 2024 Ele possa continuar nos abençoando, assim como sempre tem feito, por sua imensa misericórdia. Nesse último culto de 2023, esse último culto dos jovens, Deus propôs um tema muito especial ao meu coração, um tema que tem a ver com aproveitarmos as nossas vidas, aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado de vivermos para a maior glória do nome dEle, aproveitarmos o fato de termos acesso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda bem jovens como somos, com toda uma vida pela frente, com riquíssimas oportunidades de nos relacionarmos bem, em primeiro lugar, com o nosso Deus, mas também à luz do Evangelho nos relacionarmos bem com os nossos pais, nos relacionarmos bem com os nossos amigos e futuramente com os nossos namorados, noivos, cônjuges. Em outras palavras, aqueles que bem cedo têm acesso à palavra de Deus, se rendem ao senhorio de Cristo e passam a ser educados com base nos valores do reino de Deus, esses possuem opções extraordinárias para fazerem as suas vidas valerem a pena e no final das suas respectivas jornadas poderem olhar para trás e finalmente perceber que tiveram uma vida bem vivida para a maior glória de Deus. Portanto, a minha grande ambição com vocês hoje à noite é pensar acerca de quais sementes vocês estão semeando agora. Quais são as decisões que vocês estão tomando agora enquanto vocês são pré-adolescentes, enquanto vocês são adolescentes e jovens, para que dessa maneira nós possamos pensar juntos acerca de quais serão os frutos que vocês colherão amanhã. Até porque não necessariamente apenas dentro da igreja vocês precisam escolher bem as sementes que vocês estão plantando para posteriormente colherem bem no final. Mas na vida amorosa de vocês, vocês precisam escolher bem as sementes. Porque o namorado que vocês têm hoje, naturalmente, pode ser o marido que vocês terão amanhã. Vocês precisam escolher bem as sementes porque o curso superior que vocês estão escolhendo hoje para ainda se submeter ao Enem, naturalmente se transformará nas profissões que vocês terão amanhã. Então, quanto antes nós estivermos pensando a respeito dessas escolhas que nós estamos tomando hoje, melhor será a nossa vida amanhã. E o desejo do meu coração é que vocês tenham as melhores vidas possíveis para a glória de Deus, tendo o amor e o respeito dos pais de vocês, tendo o amor e o respeito dos amigos de vocês, mas sobretudo tendo o amor do Deus de vocês, que morreu por vocês na cruz do Calvário. Então será sobre isso que nós pensaremos hoje pela manhã. E o tema para a nossa reflexão é: não jogue a sua vida fora. Diga para o seu coração: eu não vou jogar a minha vida fora. Não jogue a sua vida fora. E para pensarmos sobre esse tema, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós estaremos lendo apenas alguns versos, do verso 19 até o verso 25. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19, nos diz a palavra do Senhor: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este com efeito é que espero enviar, tão logo tenha visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Amém, meus irmãos? Até aqui, que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus, vamos orar. Meu Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, a benesse de podermos subir à Tua casa, onde com toda a liberdade nós podemos louvar e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, nós estamos em uma região, em um momento muito importante do ano. Um exercício está chegando ao fim, o ano de 2023, e um novo ano, um novo exercício está por iniciar-se, o ano de 2024. E esse é um tempo, meu Deus, muito apropriado para fazermos reflexões, para pensarmos a respeito de como nós temos vivido as nossas vidas e como nós podemos melhorar aquilo que nós já temos vivido. É um tempo de nós nos arrependermos dos nossos erros para melhorarmos, e um tempo de privilegiarmos aquilo que nós temos acertado para aperfeiçoarmos. Senhor, que o Senhor possa nos ser propício hoje à noite, falar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, conforme a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, pensar a respeito de possibilidades, a respeito de escolhas, possibilidades e escolhas que nos ajudarão a não desperdiçarmos as nossas vidas, a não vivermos de uma maneira infrutífera, de uma maneira fútil, leviana sobre a face da terra, mas que nós possamos, ó Deus, hoje à noite trazer aos nossos corações reflexões que nos auxiliem a vivermos a melhor vida possível para a maior glória do Teu nome. Meu Senhor, é dessa maneira que nós oramos e confiando, meu Deus, no mérito do Teu Filho na cruz do Calvário, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Filipenses é uma das conhecidas epístolas de prisão escritas pelo apóstolo Paulo. Ao que parece, Paulo escreveu aos Filipenses na segunda metade, ou melhor, na primeira metade da década de 60 depois de Cristo, no que naquele momento seria para o apóstolo Paulo uma espécie de prisão domiciliar. Paulo era o mais conhecido pregador da segunda metade do primeiro século, em algum momento por volta do ano 60 depois de Cristo, e pelo fato de ser esse homem muito famoso, a perseguição aos cristãos fez com que o apóstolo Paulo fosse preso. Ele foi preso na cidade de Jerusalém, ele passou cerca de 2 anos encarcerado em uma cidade chamada Cesareia Marítima, e percebendo que em Cesareia ele não reunia condições de um julgamento justo, sendo cidadão romano, ele apela ao imperador, e dessa maneira ele é transferido de Cesareia até a capital do império, que era a cidade de Roma, e estando em uma espécie de prisão domiciliar na cidade de Roma, ele escreveu as suas conhecidas epístolas de prisão: Efésios, a epístola que nós estamos estudando hoje à noite, Filipenses, mas além dessas ele também escreveu Colossenses e Filemon. Portanto, é nesse momento da sua vida que Paulo escreve algumas das suas cartas mais conhecidas. Pois bem, qual foi o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever aos Filipenses? O apóstolo Paulo estava nisso que nós chamamos de prisão domiciliar, e ele precisava pagar o seu aluguel na cidade de Roma, ele precisava se manter ali, ele precisava cuidar das pessoas que o auxiliavam, e como ele não possuía liberdade para trabalhar, ele precisava manter-se a partir de ofertas. A igreja de Filipos era uma igreja sensível às necessidades do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que dentre todas as igrejas que ele plantou, a única igreja que se preocupou com ele no que diz respeito a dar e a receber foi a igreja de Filipos. Portanto, a igreja de Filipos se reuniu, os irmãos enviaram uma oferta para o apóstolo Paulo. Essa oferta foi enviada através de um dos irmãos da igreja chamado Epafrodito, e Paulo recebeu essa oferta, segundo ele, em aroma suave e em cheiro agradável ao Senhor. Então essa carta, na verdade, é uma grande nota de agradecimento. Paulo está agradecendo à comunidade de Filipos pelo fato de, mais uma vez, eles terem investido na vida dele. E eu digo mais uma vez porque ao longo dos anos, essa igreja sempre esteve investindo na vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 16, Paulo faz menção a uma das ofertas. Ele diz:
Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. O que acontece aqui? Paulo havia visitado Filipos, deixado Filipos e viajado até Tessalônica. Ele havia passado apenas 21 dias em Tessalônica, mas no intervalo curto de menos de 3 semanas, a igreja de Filipos enviou 2 ofertas missionárias para ele. O que prova que essa igreja de fato tinha um coração generoso, um coração missionário. Algum tempo depois, Paulo era pastor em uma cidade chamada Corinto. Na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo enfrentou muitos percalços. Ele chegou a passar fome, inclusive. A igreja de Filipos ouviu dessa dificuldade enfrentada pelo apóstolo Paulo e enviou mais uma oferta missionária para que Paulo pudesse se alimentar. E ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz: e estando entre vós, leia-se, entre os coríntios, ao passar privações, Paulo passava fome de fato, não me fiz pesado a ninguém, diz ele. Ou seja, ele não compartilhou a sua necessidade com ninguém, mas a igreja de Filipos ouviu falar dessa dificuldade. Ele diz: eu não me fiz pesado a ninguém, mas os irmãos, quando vieram da Macedônia, leia-se, de Filipos, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Portanto, aqui nós temos uma segunda oportunidade em que a igreja de Filipos estava ajudando o apóstolo Paulo. Posteriormente, era a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, que estava passando dificuldades financeiras. Paulo teve a ideia de recolher uma oferta entre todas as igrejas para ajudar a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Nesse momento, a igreja de Filipos também estava passando dificuldades seríssimas. A igreja não estava em um bom momento financeiro. A situação era tão difícil que Paulo deu conselhos para que a igreja de Filipos não se envolvesse nessa coleta missionária. Mas os irmãos de Filipos possuíam um coração tão generoso que eles fizeram questão de participar. E Paulo nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, quando ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles estavam em uma grande prova de tribulação, eles estavam em uma profunda pobreza, mas mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à pobreza, eles manifestaram uma grande riqueza em generosidade. Paulo diz no verso 3: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, na medida das suas posses, em grande tribulação, e mesmo acima delas, ainda que enfrentando grande pobreza, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Eles literalmente imploraram a Paulo para participar da coleta, pedindo com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Pois bem, irmãos, essa era uma igreja generosa, era uma igreja que tinha um coração missionário, era uma igreja que se preocupava com o apóstolo Paulo. E Paulo aproveita essa carta para agradecer por mais essa oferta missionária, mas também para compartilhar com a igreja de Filipos algo que se encontrava no seu coração. Em primeiro lugar, a igreja de Filipos se encontrava preocupada com o estado emocional do apóstolo Paulo. Quando ele estava escrevendo essa carta, já se somavam 4 anos que ele estava preso injustamente, e a igreja de Filipos estava preocupada. Paulo procura amenizar a preocupação desses irmãos no capítulo 1, no verso 12, quando ele diz que aquele aprisionamento não estava em grandes proporções interferindo no seu coração, porque Paulo na verdade não era um prisioneiro de César, Paulo era um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele diz: eu quero que vocês fiquem cientes de que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para a expansão do Evangelho. Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor estava livre. Paulo estava atrás das grades, mas o seu coração estava em paz.
Portanto, ele procurava tranquilizar a igreja. Ele também procurava encorajar a igreja a continuar vivendo em comunhão, aspirando finalmente chegar ao céu. Os irmãos de Filipos eram cidadãos romanos. Filipos era uma colônia romana. E por serem cidadãos romanos, eles corriam risco de se orgulharem mais da sua cidadania romana do que da sua cidadania celestial. Então Paulo lhes dá conselhos para que eles vivam, acima de tudo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, como dignos do evangelho de Jesus Cristo, para que quer o apóstolo Paulo reúna condições de visitá-los, quer não, ele ouça acerca da igreja de Filipos, que eles permanecem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas em terceiro lugar, a igreja de Filipos também estava sendo assaltada por falsos mestres, homens que negavam a cruz de Cristo, homens que pregavam um falso evangelho. Então em Filipenses capítulo 3, Paulo adverte contra esses homens. Ele diz que esses homens na verdade são inimigos da cruz de Cristo e a igreja, portanto, precisava ter cuidado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele diz: meus irmãos, sejam imitadores meus e observem aqueles que andam segundo o modelo que vocês viram em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eu quero dizer para vocês que esses falsos mestres, versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o seu próprio ventre, e a glória deles está em sua própria infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, E finalmente, em último lugar, Paulo diz que espera enviar Epafrodito de volta para casa. Por quê? Porque Epafrodito levou a oferta missionária para Paulo, e Epafrodito se viu tão envolvido pela obra missionária, que ele por sua vez também desejou se tornar um dos auxiliares do apóstolo Paulo. E esse homem evangelizou tanto, que ele chegou a ponto de quase morrer. Ele enfrentou aquilo que provavelmente nos dias atuais teria sido o que nós chamamos de burnout. Burnout é quando profissionais como policiais, médicos, pastores, que possuem uma grande pressão emocional, se desgastam tanto a ponto de se exaurirem completamente. Eles não têm força para fazer absolutamente nada. Provavelmente foi o que aconteceu com Epafrodito. Então Paulo diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 25, ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, mas por outro lado cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava muito preocupado, porque ouviu que vocês souberam que ele adoeceu. Então Paulo diz no versículo 27, com efeito ele adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Portanto, em linhas gerais, esse é todo o assunto que Paulo está tratando nessa carta. Mas para além de tudo isso que Paulo tratou nesse documento, ele também queria enviar uma pessoa da sua confiança para, além dessa carta, ajudar a igreja de Filipos. Uma pessoa da sua confiança para tratar do coração da igreja, para liderar aquela igreja, até que esses problemas fossem resolvidos. Paulo possuía muitas pessoas à sua disposição, muitos homens preciosos que ele poderia enviar, mas aprove a Deus fazer com que ele escolhesse uma pessoa em especial. E o que me chama a atenção, e esse vai ser o cerne, o ponto alto da nossa breve reflexão de hoje à noite, com base nesse tema, não jogue a sua vida fora. O que me chama a atenção é as palavras que ele usa para justificar
o fato dele ter escolhido Timóteo. Ele diz assim no verso 19, quando explica para a igreja de Filipos que além da carta, ele está enviando também Timóteo. Ele diz assim: espero, porém, no Senhor, enviar-vos Timóteo o mais brevemente possível. A pergunta é: de onde esse jovem surgiu? Por que é que Timóteo era esse homem de confiança? O que Paulo via nele que o diferenciava dos demais? Por que é que Timóteo era alguém com quem Deus podia contar? Ora, para responder todas essas perguntas, eu quero de pronto dizer para vocês que Timóteo era tudo isso, porque Timóteo não desperdiçou a vida dele. Timóteo lançou as sementes certas no tempo certo. Em outras palavras, Timóteo não queimou etapas. Há muitos jovens nos dias atuais que infelizmente estão queimando etapas. Na época de estudar, eles não querem estudar, querem se divertir. Depois, no futuro, eles vão querer se divertir, mas não vão ter condições, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de maturidade, porque na época de se preparar para se divertir, eles preferiram queimar etapas e não se prepararam. Portanto, se você está na escola, se você está na universidade, meu irmão, agora é tempo de estudar. Aproveite os horários de folga que você tem. Não significa dizer que você vai viver a todo tempo estudando, mas significa dizer que se você não construir uma base bem feita agora, no momento em que finalmente você tiver liberdade e idade suficiente para aproveitar a vida, você não vai ter recurso. Você conseguiu compreender? Eu quero implorar uma coisa a você: não queime etapas. Na Bíblia não existe a palavra namoro, mas todos nós sabemos o que se pode ou o que não se pode fazer no namoro. Quando você faz aquilo que não deve ser feito no seu namoro, você está queimando etapas. E quando nós queimamos etapas, nós estamos correndo um risco muito alto. Por quê? Porque nós estamos vivendo algo que não deveríamos estar vivendo naquele momento, e isso traz consequências. É de partir o coração, por exemplo, quando você vê uma menina, uma criança de 12, 13 anos de idade com um filho no ventre. Não há um preparo físico, não há um preparo emocional, não há um preparo financeiro. É uma criança levando outra criança, e daqui a 9 meses serão 2 crianças que estarão sofrendo terrivelmente. Eu quero implorar algo a você: não queime etapas em nome de Jesus. Timóteo não queimou etapas. Não queimou etapas. A primeira menção que nós temos a Timóteo acontece, na minha maneira de ver, em Atos capítulo 14. Em Atos dos Apóstolos capítulo 14, nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Por ocasião da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele evangelizou uma província romana, a província romana da Licaônia. Na província romana da Licaônia, aqueles que são afeitos ao Novo Testamento, os jovens que já leram o livro de Atos dos Apóstolos, sabem que Paulo evangelizou 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. A cidade que nos chama a atenção é a cidade de Listra. Por quê? Porque em Listra Paulo foi apedrejado. Em Atos capítulo 14, versículo 19 e 20 diz assim: sobrevieram judeus oriundos das cidades de Antioquia e Icônio, e instigados pela multidão, apedrejaram a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodearam-no, porém, os discípulos, no momento em que ele se levantou e novamente entrou na cidade. O que acontece? Paulo estava pregando o evangelho. Ele curou pelo poder do Senhor Jesus um homem que era aleijado. Esse homem voltou a andar. Por conta disso, as pessoas confundiam o apóstolo Paulo com um deus pagão. Paulo explicou que ele não era um deus pagão, na verdade ele era um missionário, pregando Jesus, que é o Deus verdadeiro, e por causa disso ele foi apedrejado. Agora imagine vocês um homem, um missionário, apaixonado por Jesus, que acabou de ser apedrejado. Em Atos capítulo 14, versículo 20, o texto nos diz que alguns irmãos acompanharam aquele cortejo improvisado, observando o apóstolo Paulo depauperado pelas pedradas, ensanguentado, alquebrado,
Mas de repente aquele homem se levanta, um milagre extraordinário. Ele olha para aquelas pessoas que o acompanhavam e ele pergunta para que lado fica a cidade. Ele volta para lá e vai pregar para os seus algozes, para as pessoas que tentaram assassiná-lo. Haviam algumas pessoas que acompanhavam tudo aquilo. E na minha maneira de ver, irmãos, haviam 3 pessoas muito especiais. Havia uma senhora mais madura, o nome dela era Lloyd. Estava ali também a sua filha, chamada Eunice, e também o filho da Eunice, que àquela altura devia ter algo entre 14 e 16 anos. É a mesma idade da maioria de vocês, entre 14 e 16 anos. E ele viu o apóstolo Paulo ser apedrejado. Ele viu tudo aquilo que aconteceu. Aquele homem levantando-se completamente ensanguentado, dentes quebrados provavelmente, o corpo completamente cortado. Ele viu aquele homem voltar para a mesma cidade para pregar o evangelho para aquelas mesmas pessoas que tentaram matá-lo. E aquilo provavelmente causou algo extraordinário no coração daquele rapaz. Por quê? Porque se em Atos capítulo 14 ele não é nem mencionado, em Atos capítulo 16 ele é um dos personagens principais. De Atos capítulo 14 para Atos capítulo 16, 2 anos se passam. 2 anos depois, Paulo estava em sua segunda viagem missionária. E em Atos capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: chegou também a Derbe e a Listra. Listra é a cidade onde ele foi apedrejado. Havia ali na cidade de Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Agora olhe para o versículo 2 do capítulo 16. O que está escrito? Olha que coisa linda, irmãos. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. O que provavelmente aconteceu? Qual foi o gatilho? O que foi que transformou a vida desse rapaz? Foi a visão de um missionário funcionando. A visão extraordinária de um homem pregando o evangelho. Timóteo ficou maravilhado com a maneira preciosa com que Paulo esteve expondo Jesus crucificado. A maneira com que o Espírito Santo se apoderou daquele homem e lhe deu as ferramentas necessárias para curar aquele rapaz que desde o seu nascimento jamais pudera andar. 2 anos havia se passado, aquele homem permanecia perfeito, caminhando com as suas próprias pernas. E para além de tudo isso, a mensagem que Paulo havia pregado em Listra havia transformado a cidade. Timóteo se viu completamente dominado, absorvido por aquelas verdades preciosas. E mesmo dentro de uma cidade que tinha apedrejado o maior pregador daquela época, Timóteo não se acovardou, mas todos os dias ele estava compartilhando o evangelho com pessoas que podiam apedrejá-lo. Ora, se apedrejaram a Paulo, um missionário formado, um homem feito e experimentado, o que aquelas pessoas não podiam fazer com um garoto de 15 anos? Do ponto de vista humano, era para Timóteo ter se acovardado, mas ele preferiu se autodeterminar, demonstrar-se como alguém apaixonado pelo mesmo Jesus que levou Paulo a ser apedrejado. E ele pregava não apenas em sua cidade natal, Listra, ele pregava também na cidade vizinha, a cidade de Icônio, 32 quilômetros de distância. Sabe o que é isso? Não havia Uber, meu irmão, não havia ônibus, não havia metrô, era um garoto magérrimo, franzino, com sérios problemas de saúde, caminhando a pé, 32 quilômetros para ir, 32 quilômetros para voltar, pregando o evangelho. E em 2 anos, numa época em que não haviam seminários, não haviam textos a serem compartilhados na internet, livros para nos nortear no YouTube, em uma época em que a imensa maioria das pessoas eram analfabetas, havia um garoto saindo da pré-adolescência em que todos davam um bom testemunho dele. E eu quero acreditar que nos dias atuais, Deus, assentado em seu alto e sublime trono, ainda procura jovens de bom testemunho, jovens com os quais Ele possa contar.
Certa vez o John Wesley, apaixonado pela obra missionária, dobrou seus joelhos e disse: Senhor, dá-me 100 jovens que não temam a mais nada senão o pecado, e que não amem a mais nada senão o Senhor, e nós vamos revolucionar o mundo. E surgiu, irmãos, o movimento metodista. O século XIX experimentava um dos maiores avivamentos que esse mundo já viu. Porque não há limites para aquilo que Deus pode fazer através da vida de um jovem que é completamente consagrado a Ele. Completamente consagrado a Ele. Em Atos capítulo 14, ou melhor, em Atos capítulo 16, Lucas vai nos dizer que Paulo quis que Timóteo viajasse com ele. Perceba, Timóteo estava na época de tomar decisões que teriam um eco futuro, que teriam uma projeção futura. Aquele rapaz queria ser um pregador, queria ser um pastor. Estava diante dele o maior teólogo de todos os tempos. Era uma oportunidade, sim ou não? Mas é claro que sim. E esse homem queria que Timóteo o acompanhasse. Seria como que se nos dias atuais Timóteo tivesse a oportunidade de estar se matriculando no melhor seminário de teologia da época. Seria como que se nos dias atuais Timóteo tivesse tendo a oportunidade de estudar na melhor universidade da época. Seria como que se Timóteo tivesse ferramentas suficientes para aprová-lo no melhor Enem da época. E ele agarrou a oportunidade. A pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite como uma primeira aplicação é: você está agarrando as oportunidades que Deus tem lhe dado? Você está aproveitando as portas que a vida tem aberto para você? Ou você está vivendo de uma maneira inconsequente? Tem a oportunidade de estudar, mas não está nem aí. Tem a oportunidade de se preparar, mas faz pouco caso. Tem oportunidade e tempo para construir um bom currículo, mas prefere deixar a vida levar você. O que é que você espera da sua vida, meu irmão? Minha irmã? Ou vocês acham que vão viver na adolescência por toda a vida? Infelizmente, adultos que acham que são adolescentes até os dias atuais são os mais inconsequentes possíveis. Esses não são felizes, porque não sabem de onde saíram, onde estão, nem para onde vão. Pessoas com 50, 40 anos de idade que se orgulham de dizer que ainda não sabem para o que foi que nasceram. Que desperdício de alegria. Que desperdício de vida. Quanto antes você descobrir, meu irmão precioso, para o que foi que você nasceu, mais feliz você será, porque você vai estar investindo no lugar certo e na hora certa. Paulo convidou Timóteo a ir e Timóteo foi. O Enem está convidando você a se tornar uma pessoa preparada na área que você ama. Cabe a você passar por essa porta ou não. O seu pai e a sua mãe que estão lhe aconselhando a se dedicar um pouco mais na escola, provavelmente estão enfrentando todos os dias um emprego árduo. Provavelmente quando o seu pai pede para você acordar cedo para ir para a escola, ele está te aconselhando dessa maneira porque ele não quer que você cresça e se torne um adulto para carregar o mesmo peso que ele carrega nas costas. Ele está desejando que você não passe por aquilo que ele está passando. Provavelmente seu pai não quer que você passe pela mesma humilhação que ele passa do supervisor. Provavelmente seu pai não quer que você passe pelo mesmo aperto financeiro que ele passa para poder manter a sua casa, onde mora você, os seus irmãos e a sua mamãe. Provavelmente ele quer que você não passe pelo mesmo perrengue que a mamãe passa, porque até ela tem que trabalhar para poder manter a casa. São pessoas mais maduras que viveram mais tempo que você, que estão dizendo para você, meu filho, aproveite as oportunidades para que você não tenha que passar pelo que eu estou passando. Eu quero que você tenha um futuro melhor do que o meu. Deixe de ser inconsequente, meu irmão, e aproveite as oportunidades. Deixe de ser consequente, minha irmã, e vai estudar essas disciplinas aí, porque você tem toda uma vida pela frente, vai ter muita oportunidade de se divertir, mas no tempo de construir a base, construa de uma maneira bem feita. Não queime etapas, não viva inconsequentemente.
Timóteo agarrou a oportunidade, ele viajou com o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer para você, se você puder estudar, estude. Se você puder se preparar, se prepare. Se você puder enriquecer o seu currículo, enriqueça. Não perca oportunidades, porque dificilmente as oportunidades perdidas voltarão. E ainda que elas voltem, você vai estar vivendo uma nova fase. Desde o chamado de Timóteo, Timóteo sempre procurou fazer a sua vida valer a pena. No momento em que ele foi chamado pelo apóstolo Paulo, ele era apenas um adolescente, mas mesmo que adolescente, Timóteo agarrava as oportunidades. Quando Timóteo saiu de Listra, a primeira cidade que ele visitou como missionário foi Filipos, do outro lado do oceano. Saiu de Filipos, foi para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia. Quando chegou em Bereia, Paulo ouviu que a igreja de Tessalônica tinha problemas. Timóteo tinha no máximo 16 anos de idade. E com 16 anos nós já temos uma primeira menção a ele em uma das cartas que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo diz assim, 1 aos Tessalonicenses 3, verso 1. Pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, me pareceu bem ficar sozinho em Atenas. 1 aos Tessalonicenses 3, 2. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Como isso fala ao meu coração. Meus irmãos, como eu me veria orgulhoso no bom sentido, para a glória de Deus, se eu estivesse tendo meu ministério endossado por nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 50% do Novo Testamento. Ele está dizendo para uma cidade de 400 mil habitantes, uma das igrejas mais ricas que ele plantou, que estava atravessando um momento de perseguição. Os irmãos estavam pensando em desistir da caminhada. Primeira viagem missionária de Timóteo, ele acabou de sair de casa, ainda estava com saudade da mãe. E Paulo está dizendo, eu espero enviar até vocês Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Meus irmãos, devia ser escrito com letras douradas, sim ou não? Segunda viagem missionária, 2 anos depois, Paulo estava, ou melhor, terceira viagem missionária, 3 anos depois, Paulo se encontrava na cidade de Éfeso, a igreja de Corinto, enfrentando sérias dificuldades. Paulo precisava de alguém de confiança em Corinto. Quem vocês acham que ele mandou? Quem? 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios 4, 16. Paulo diz assim, admoesto-vos, porque está na NAA, não é? Eu estou lendo aqui na RA, então vamos nessa. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Paulo está dizendo, eu peço que vocês sejam meus. Aí Paulo vai mandar o referencial. Quero que vocês me imitem. Quero que vocês me imitem. Vou mandar alguém para ajudar. Olha quem ele mandou. Verso 17. Quero que vocês me imitem. Por esta causa vos mandei quem? Que é meu filho, amado e fiel no Senhor. Irmãos, isso fala demais ao meu coração. Olha o que Paulo diz. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Vai lá, Timóteo, você é da minha confiança. Você é alguém com quem eu posso contar, meus irmãos, porque nós jovens que frequentamos igrejas evangélicas não nos emocionamos mais com isso. Porque nós nos dias atuais desejamos ser tantas coisas e não desejamos mais ser homens e mulheres de Deus. Por que é que nós não conseguimos mais nos emocionar com textos como esse? Por que é que nós não conseguimos mais dobrar os nossos joelhos com 1 Coríntios 4, 16 e 17 diante de nós, dizendo a Deus em oração, Senhor, faça de novo. Faça de novo, Senhor, eu quero ser esse jovem. Eu não quero queimar etapas. Eu não quero viver de uma maneira inconsequente. Meus irmãos, Timóteo nesse momento poderia ser um jovem inconsequente, como muitos que nós temos por aí. Um jovem com um namoro desregrado, um jovem que não gostava de estudar, um jovem que não obedece a ninguém, um jovem que com 15, 16 anos está dizendo,
para as figuras de autoridade, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para quem cuida dele, dizendo: quem sabe o que é melhor para a minha vida sou eu. Timóteo poderia estar se comportando dessa maneira, mas ele não estava. E quando as oportunidades chegavam, ele aproveitava. Timóteo não tinha um vocabulário mais elaborado, ele não tinha um currículo mais enriquecido, ele não era o personagem mais festejado, mas sempre que Deus precisava, ele estava lá. Como isso faz diferença? Ser um jovem com quem Deus possa contar. Que você seja um jovem com quem Deus possa contar. Você está namorando, que Deus possa contar com você. Você é noivo, que Deus possa contar com você. Está terminando o ensino médio, que Deus possa contar com você. Você está frequentando a universidade, que Deus possa contar com você. Você está prestes a casar, ou você é recém-casado, que Deus possa contar com você. Nasceram os filhinhos, que coisa preciosa, que Deus possa contar com você. Você acabou de se formar, ou está fazendo uma pós-graduação, já está inserido no mercado de trabalho, vivendo suas próprias experiências. Maravilha, que Deus possa contar com você. Destes textos que nós estamos estudando para Filipenses capítulo 2, que é o texto que nós lemos, cerca de 15 anos se passam. Nós encontramos Timóteo pré-adolescente, entre 14 e 16 anos. Cerca de 15 anos depois, agora nós temos um homem feito de 30 anos de idade. A essa altura, Timóteo era o principal auxiliar do apóstolo Paulo. Ao longo de toda a sua vida, Paulo teve mais de 30 auxiliares. Mas acerca de Timóteo, ele dizia: tu és o meu filho, a quem eu gerei. Tu és o amado Timóteo. 15 anos depois, Paulo estava preso em Roma. Uma das principais igrejas do ponto de vista missionário, que era a cidade de Filipos, estava passando por sérios problemas. Atrás das grades, Paulo não podia fazer absolutamente nada. Mas ele tinha alguém com quem contar. E o que é que ele diz? Estrategicamente falando, para não perder tempo, a situação era séria, uma igreja preciosa prestes a viver um colapso. Paulo mexe as peças no tabuleiro estratégico da fé e diz, Filipenses 2,19: eu espero, porém, no Senhor, enviar-vos Timóteo o mais brevemente possível. Porque Timóteo, e essa é a primeira característica dele que eu gostaria de tratar nesse texto, Timóteo é alguém disponível. Diga para o seu coração: disponível. Disponível. Timóteo era alguém disponível, alguém com quem Paulo podia contar. Ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais brevemente possível. Por que Paulo diz isso? Porque ele sabia, meus irmãos, que a essa altura do campeonato, com 30 anos de idade, eu vou dar exemplos para vocês. Timóteo podia estar em um novo emprego, recém-casado, com um filho prestes a nascer. Timóteo podia estar terminando um mestrado, ingressando num doutorado. Em outras palavras, vivendo experiências sérias na sua vida. Claro que sim. Mas Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. Timóteo era alguém disponível. A agenda de Timóteo não era a agenda dele, era a agenda do Senhor. A vida que Timóteo vivia não era a vida dele, era a vida que Cristo tinha para ele. Paulo tinha tanta certeza disso, que ele diz: eu tenho certeza que quando esta carta chegar nas mãos do meu filho, ele irá. Ele vai assim que possível, para que o meu coração se sinta animado. Como isso é precioso, irmãos. Como é precioso contar com jovens que são disponíveis. Não significa dizer que para ser disponível, você vai deixar de estudar, de se preparar, de viver as suas experiências. É claro que não.
Ser disponível é servir a Deus no cotidiano. É servir a Deus enquanto a sua vida está acontecendo. É não desperdiçar as oportunidades. Em outras palavras, nada impede que você se torne disponível para Deus enquanto você frequenta o ensino médio. Uma coisa não atrapalha em nada a outra. Nada impede que você seja um instrumento nas mãos de Deus enquanto você está frequentando o seu curso superior. Quem disse que frequentar a universidade atrapalha a sua espiritualidade? Claro que não. Por sinal, curiosamente, eu venho de uma geração que você tinha que escolher. Final de 90, princípio dos anos 2000. Pasmem vocês, você tinha que escolher. Ou você era inteligente ou você era crente. Graças a Deus que hoje a gente já entende que é perfeitamente possível ser inteligente e crente. Na verdade, nós precisamos mais do que nunca de pessoas inteligentes e crentes. Para passar em concurso para juiz, sobretudo. Sabe, para ocupar os grandes escalões. Mas para passar nas procuradorias e nas promotorias, e para serem deputados e senadores, e quem sabe até o próximo presidente da República, como um William Wilberforce. Seja disponível. Não queime etapas. Não se precipite. Viva para a glória de Deus. Em segundo lugar, segunda característica que me chama a atenção de Timóteo, ele amava Jesus. Irmãos, aquele rapaz amava Jesus. Ele amava com toda a força do seu coração. Com toda a força do seu coração. Paulo diz, no versículo 20, a porção inicial. Irmãos, o versículo 20 devia ser escrito com letras douradas. Agora está na RA. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. A palavra isopsique, igual sentimento, no nosso português atual seria: eu não tenho ninguém como esse rapaz que tem uma alma semelhante à minha, que tem um coração semelhante ao meu, que tem uma mente parecida com a minha. Eu preciso de uma pessoa que em Filipos faria aquilo que eu desejaria fazer se estivesse lá. Quem eu posso enviar? Eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo tem um sentimento semelhante ao meu, tem um coração semelhante ao meu, tem uma mente semelhante à minha. Quem está dizendo isso? Um homem que das 27 cartas do Novo Testamento escreveu 13, que plantou igrejas desde Jerusalém até o Ilírico, que conheceu os personagens mais festejados do evangelicalismo do primeiro século. Ele está dizendo: esse menino que foi chamado adolescente, que agora tem 30 anos de idade, tem a mente semelhante à minha e o coração semelhante ao meu. Ele é alguém com quem eu posso contar, alguém que pode somar, alguém que pode contribuir. Timóteo amava a Deus, amava o fato de ter sido chamado para estar perto de Deus. Os grandes homens de Deus da história foram homens que amaram a Deus, homens que amavam estar perto de Deus. Se eu pudesse dar um conselho para você que pretende namorar, que já está orando por isso, procure namorar com alguém que ame a Deus. Procure namorar com alguém que ame estar perto de Deus. Moça, se você se casar com um homem que ama a Deus e que ama estar perto de Deus, ele tem todas as ferramentas para fazer você feliz. Um homem que ama a Deus e que ama estar perto de Deus, ele nunca vai desrespeitar você. Ele nunca vai exigir de você aquilo que você não pode lhe dar. Ele nunca vai colocar você em uma opção de ter que escolher. Ele sempre vai protegê-la, amá-la e respeitá-la. Porque ele sabe que você, no que diz respeito a Deus, é o ministério dele. E isso faz toda a diferença. Você, jovem, procure uma moça que ame a Deus e que ame estar perto de Deus. Porque ela vai ver em você características de um homem que vai promovê-la
a uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem coisa semelhante, mas vai lhe oferecer uma vida santa, uma vida sem defeito, para a glória de Deus. Irmãos, é muito bonito, não queimem etapas, não joguem a vida de vocês fora, tenham um sentimento que aponte para o Senhor Jesus. Terceira característica de Timóteo: sinceridade. Paulo diz que sinceramente cuide dos vossos interesses. A palavra sinceridade, o termo gnésios, aponta para alguém que não tinha cera. Eu acho essa expressão peculiar. O que significa? Significa que naquela época, um exemplo cultural, os atores gregos, as atrizes, usavam máscaras. E haviam imperfeições nas máscaras. Para cobrir as imperfeições, os artistas usavam cera, para deixar a máscara o mais lisa possível. Quando eles estavam atuando, eles estavam com máscara, estavam com cera. Mas quando eles não estavam atuando, estavam na vida real, onde a coisa de fato acontece, eles estavam sem cera, sinceros. O que isso significa? Que Timóteo não usava máscaras. Timóteo não tinha uma outra face. Ele não possuía outras características. Como você desperdiça a sua vida? Você desperdiça a sua vida quando em casa você se comporta de uma maneira e fora de casa você se comporta de outra. Você desperdiça a sua vida quando na igreja você se comporta de uma maneira, mas fora da igreja você se comporta de outra. Você desperdiça da sua vida quando na escola você deveria se comportar de uma maneira, mas infelizmente você se comporta de outra. Você pensa que está no controle da sua vida. Você pensa que está enganando a todo mundo, o seu pastor, quem sabe, o papai, a mamãe. Há alguns jovens que pensam que estão enganando até a Deus e não conseguem perceber que na verdade eles estão enganando apenas a si mesmos. Você engana o professor, olha para a avaliação do colega que senta do seu lado e tira um 10. E não sabe que você só está enganando a você mesmo. Porque muito em breve a vida vai exigir esse conhecimento e você não terá. E a vida vai colocar de uma maneira muito característica a diferença entre quem tem conhecimento e quem não tem. Quando nós temos um saco de cimento para carregar, e eu não tenho nada contra quem trabalha com um serviço braçal, pesado, todo trabalho é digno para a glória de Deus, mas geralmente quando se tem um fardo para se carregar, quem geralmente o carrega é quem tem o currículo menos elaborado, porque na vida há dois tipos de pessoas: há quem diz o que deve ser carregado e há quem carrega. Quando o papai te manda estudar, ele quer que você seja a primeira pessoa que diz o que deve ser feito. Quando você cola do coleguinha na escola para tirar 10, você diz para o papai que você sabe o que é melhor para a sua vida. Você na verdade prefere carregar o peso. E a vida não tem misericórdia. Uma coisa é ter que suar todos os dias porque não teve oportunidade. Outra coisa é ter que suar todos os dias porque você foi tolo, inconsequente, mimado e fútil. Então, em nome de Jesus, dê ouvidos a quem ama você e viva sinceramente. Amém? Não desperdice a sua vida. Quarta característica e última de Timóteo. Nós vamos falar dessa característica e vamos orar. Timóteo era dedicado. Quarta característica, versículo 21. E o versículo 21, irmãos, devia ser que cor? O que é que vocês acham? Olha o que Paulo vai dizer no verso 21. Pois todos eles buscam os seus próprios interesses. Todos os demais buscam os seus próprios interesses. Não o que é de Cristo Jesus.
versículo 22. E conheceis o seu caráter provado. Vocês conhecem Timóteo? Timóteo busca os seus próprios interesses? Não. Timóteo busca os interesses de Cristo? E vocês conhecem Timóteo? Vocês conhecem o seu caráter provado. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer com caráter provado? É que Timóteo estava ao lado de Paulo quando as coisas iam bem, mas ele também estava ao lado de Paulo quando as coisas iam mal. Assim que Timóteo saiu de casa, Paulo queria evangelizar a grande Ásia. Seria uma região próxima do que seria a nossa Rússia atual, a nossa Índia atual. Mas Paulo se viu aparentemente desorientado, andando em círculos pela Mísia e pela Bitínia, até que finalmente, procurando orientação, ele foi até a cidade de Trode, e em Trode ele teve uma visão em que um varão macedônio dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Eles atravessam toda aquela imensidão de mar, chegam à cidade de Filipos, primeira viagem internacional de Timóteo, confiando em uma visão. E após meses e meses de desorientação, de fome, frio e nudez, quando eles finalmente orientados chegam à primeira cidade, Paulo leva uma surra com varas e depois é trancafiado em um calabouço romano, e Timóteo fica sozinho na periferia da cidade, a um oceano de distância de casa. Qualquer garoto de 15 anos provavelmente, irmãos, teria desistido, mas Timóteo: mas vocês conheceis o seu caráter provado, porque esse menino tem servido ao evangelho junto comigo, assim como um filho serve ao pai. Se eu tivesse que definir Timóteo em uma única palavra, sabe qual seria? Fiel. Timóteo era um rapaz fiel. Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. Timóteo fazia o possível, apesar de todas as falhas que ele possuía, assim como eu e você. Ele fazia o possível para não jogar a sua vida fora. Para não jogar a sua vida fora. Após a escrita de Filipos, cerca de 2 anos se passam. Paulo deixa o que seria uma prisão domiciliar. Ele passa por um primeiro julgamento, ele é absolvido, ele experimenta uma breve liberdade. Eu quero acreditar que durante esse intervalo ele conseguiu chegar até a Espanha, mas que quando retornou à região do Oriente, ele mais uma vez foi preso. Aparentemente ele foi preso na casa de um homem chamado Carpo, e pelo fato de ter sido preso, ele não teve a oportunidade de pegar o seu casaco, seus livros, seu pergaminho. Ele simplesmente foi algemado e mais uma vez levado para Roma. Não para uma prisão domiciliar, mas para a masmorra marmetina, onde as pessoas ou saíam mortas ou leprosas. E através de um ato da graça que eu não tenho como explicar, no corredor da morte, esse homem teve a oportunidade de escrever a sua última carta. Se eu estivesse no corredor da morte, com a oportunidade de mandar uma última mensagem, eu mandaria para a pessoa mais importante da minha vida. O que vocês fariam? Eu quero acreditar que Paulo fez a mesma escolha que nós faríamos. E vocês sabem para quem foi que ele escreveu? Para Timóteo. Ele diz assim, as últimas palavras de um homem completamente apaixonado pelo Senhor Jesus. As últimas palavras de um homem completamente apaixonado por Jesus. Com o que é que Paulo estava preocupado? Com a vida dele? Não. Paulo estava preocupado com sucessão. Paulo estava preocupado com continuação. Ele sabia que ele, Paulo, iria morrer. Mas ele também sabia que a obra precisava continuar. Em outras palavras, Paulo precisava de um substituto à altura. Quem vocês acham que ele escolheu?
Ele diz assim: eu imploro a você, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu imploro a você, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo diz: não desperdice a sua vida. Timóteo, meu filho, eu sei que dessa vez eu vou ser condenado. Eu não vou estar mais próximo de você para te dar conselhos. Eu não vou mais poder encorajar você a continuar, Timóteo. Então eu quero pedir uma última coisa a você, nesse último pedaço de pergaminho que eu tenho. É o último conselho do seu pai. Por favor, meu filho, pregue a palavra. Insista, Timóteo, quer seja oportuno, quer não. Repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando isso acontecer, Paulo diz: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Você vai desistir? Não, você não vai. Você vai suportar as aflições. Você vai continuar a obra que eu lhe confiei. Você vai fazer o trabalho de um evangelista. E ainda que Deus te dê mais 30, 40, 50 anos pela frente, não importa. Você vai cumprir fielmente o seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido como que aspersão sobre o sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira. O último verso deveria ser escrito também com letras. Olha o que ele diz. Verso 8, diz assim, irmãos: já agora, é muita coragem, não é não dizer isso? Já agora, a coroa da justiça me está. Viva desse jeito. Você está ouvindo essa mensagem com quantos anos? 15, 16? Toda a vida pela frente. Você pode dizer isso no final da sua jornada. Um homem no corredor da morte, prestes a morrer, está dizendo: a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Se Deus for um juiz justo, e Ele é, a coroa da justiça está guardada. Ele me dará essa coroa naquele dia, mas não apenas a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A coroa da justiça, reservada para todos aqueles que amam a sua vida. A sua vida. Timóteo se despediu da família dele com cerca de 15, 16 anos de idade. Agora, com 30 anos de idade, ele estava sucedendo o apóstolo Paulo. Se você tivesse uma oportunidade de convidar a mãe do Timóteo, Eunice, para uma conversa, e perguntado para aquela mulher o que ela achava da vida que o filho dela tinha escolhido para viver, o que vocês acham que aquela mulher diria? Então, Eunice, está orgulhosa do menino, sim ou não? Claro que sim. Orgulho não tem a ver com fama. Orgulho não tem a ver com dinheiro. Orgulho não tem a ver com posses materiais. Orgulho tem a ver com propósito. Orgulho tem a ver com a vida bem vivida. Orgulho tem a ver com a vida que valeu a pena. Você compreendeu? Muito bem. Então não jogue a sua vida fora.